Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No último sábado, depois de muitas especulações por parte da imprensa internacional, a União Russa de Futebol, em coletiva de imprensa em sua sede, afirmou que até o dia 31 de dezembro deve definir se o país vai deixar o quadro de membros da UEFA para se filiar à Confederação Asiática de Futebol. A decisão seria uma estratégia emergencial para que os russos voltem a disputar competições continentais já a partir de 2023. Como muitos ficaram com dúvidas sobre essa possível mudança, o Gol de Canela resolveu então preparar um vídeo especial, explicando de maneira resumida os detalhes deste caso. Confere só! Antes de qualquer coisa, vamos voltar um pouquinho no tempo para entender como e por que surgiu na Rússia essa ideia de deixar a Europa para jogar na Ásia. Como todos vocês devem lembrar, no último mês de fevereiro, em virtude à invasão à Ucrânia, os clubes e seleções da Rússia foram banidos por tempo indeterminado de todas as competições europeias e mundiais. A punição partiu de uma ação conjunta da FIFA com a UEFA, após pressão de vários países filiados às duas entidades. Por entender que a punição era injusta e também após acumular uma série de tentativas frustradas de negociação, a União Russa de Futebol, já em março, entrou com um pedido no Tribunal Arbitral do Esporte, órgão internacional que regulamenta disputas relativas a esportes, para tentar anular o banimento. Vale ressaltar que, na época, a Rússia, além de ter clubes classificados nas principais competições da Europa, tinha uma vaga na Eurocopa Feminina e outra nas repescagens europeias, que poderiam dar uma vaga na Copa do Mundo Masculina de 2022. Porém, apesar das expectativas positivas, após quase 3 meses de processo, o tribunal acabou respaldando a decisão da FIFA e da UEFA, por entender que as entidades estavam no direito de aplicarem a punição, com base em seus estatutos e regulamentos. Então, com receio que essa punição pudesse deixar o país de fora de outras competições importantes no futuro, entre elas a Copa do Mundo de 2026, a União Russa de Futebol passou a planejar nos bastidores algumas manobras para voltar ao cenário futebolístico internacional. E entre os planos estabelecidos, o que acabou ganhando força foi essa possível saída da UEFA para ingressar na Confederação Asiática, uma mudança plausível em termos geográficos, já que boa parte do território russo está localizado justamente na Ásia. Oficialmente, diferente do que tem sido noticiado, a prioridade da Rússia hoje é permanecer na UEFA, e realmente as conversas para essa manutenção avançaram bastante nos últimos meses. Segundo informações das agências internacionais, a entidade europeia teria afirmado aos russos que espera apenas alguma estabilização na situação na Ucrânia para tirar o seu banimento. Porém, para a União Russa de Futebol, o grande problema nessa questão é o fato da UEFA não oferecer garantias que os demais membros da entidade não farão boicotes contra as equipes da Rússia. Logo, por entender que a oposição à invasão da Ucrânia não foi tão forte na Ásia quanto na Europa, a possibilidade de mudança de continente virou uma pauta importante. Em novembro, quando foi questionado pela primeira vez sobre o assunto, Alexander Dyukov, atual presidente da União Russa de Futebol, foi taxativo ao afirmar que as chances do país jogar na Ásia eram bem remotas, principalmente por conta de uma resistência dentro da própria entidade. Mas agora seu discurso ganhou outro rumo. Em coletiva de imprensa no último sábado, ele deixou claro que a decisão sobre uma possível mudança de continente deve realmente acontecer ainda em 2022, no máximo até o dia 31 de dezembro. Abre aspas, esta é uma decisão muito importante para o nosso futebol. Estamos considerando essa questão agora, pois temos uma janela até 31 de dezembro. Temos que nos candidatar a deixar a UEFA para ter a oportunidade de buscar uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Hoje, consideramos essa questão em uma reunião do Comitê Executivo. Realizamos uma pesquisa com os clubes, parceiros e patrocinadores, e a grande maioria apoia uma mudança para a Confederação Asiática. Fecha aspas. Embora muitos tenham considerado que essas palavras sejam apenas uma pressão para tentar comover a UEFA, caso a maioria do Comitê Executivo da União Russa de Futebol opte pela mudança, o processo deve sair do papel a qualquer momento. Mas isso não quer dizer que a Rússia já de imediato vai começar a fazer parte da Confederação Asiática. Existem alguns passos para isso.
Primeiro, o país precisa formalizar a sua desfiliação à UEFA, para assim entrar com um pedido na Confederação Asiática. Depois, a mudança precisa ser ratificada pelas 47 federações que fazem parte da Confederação Asiática, ou seja, será feita uma votação e nela os russos precisarão ter a maioria dos votos, no caso 24. Aí sim, caso tenha essa maioria dos votos, se não forem encontradas irregularidades no processo eleitoral, a Rússia poderá trocar oficialmente a Europa pela Ásia. A partir daí, mesmo com a punição por parte da FIFA, pelo menos os clubes do país poderão jogar as competições continentais. É importante ressaltar que não existe tempo mínimo ou máximo para que uma confederação continental aceite um novo membro. Todo processo tem suas variações, de acordo com o país solicitante. A Austrália, por exemplo, tentou por anos trocar a Oceania pela Ásia e só conseguiu tal feito em 2005, após uma ajuda da FIFA e do polêmico Mohammed bin Hammam, na época presidente da Confederação Asiática. Enfim, por enquanto, o cenário mais provável é que a Rússia ainda tente por mais um tempo sua permanência na UEFA. Mas, se isso não acontecer, uma mudança para a Ásia, levando em consideração o nível técnico do futebol do país e até mesmo os fortes patrocínios das empresas russas, podem, de alguma forma, mudar muitas coisas no futebol asiático. Já aproveite e deixe aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre essa possível mudança. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!